Então, jovens, aqui é o seguinte. Semana passada a gente falou de capacitor. Capacitor de placa plana, capacitor de placa esférica, não. Capacitores esféricos. A equação que rege o capacitor, tanto de esférico quanto de placa plana, quando você está relacionando com o circuito, é a mesma. Que a carga é a capacitância vezes a diferença de potencial. Tá? A voltagem, se você quiser chamar assim. Então, essa equação funciona tanto para os esféricos quanto para os de placa plana. Tá? Agora, nos esféricos eu tenho uma questão a mais, que é como eu estou falando de esfera, eu estou falando de um raio. Então eu posso descobrir a capacitância deste capacitor, né, a capacidade de acumular carga, a partir de uma equação que relaciona o raio, que é a capacitância é igual ao raio sobre o K. O K é aquele 9, 10 a nona, né? Então, para capacitores esféricos, a gente pode aplicar esta equação também. Já para os de placa plana, a gente tem a equaçãozinha de ε0 A sobre D. Tá? Então, qual que é a diferença? Se algum momento perguntarem para vocês o que vai influenciar na capacitância do capacitor, são essas equações aqui que vão contar. São as equações que falam da geometria, do formato deste capacitor. Por quê? Naquela primeira equação ali de cima, você está calculando a capacitância a partir do sistema, da carga que ele acumulou e da voltagem, da tensão que ele está submetido. Você pode mudar a voltagem, você pode mudar a carga acumulada. Isso não vai alterar a capacitância. Então, se perguntar da propriedade, são essas duas aqui que a gente vai usar. Tá? Também vimos que no equilíbrio eletrostático, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, equilíbrio eletrostático, que é quando você coloca dois corpos em contato, e aqui agora não precisam mais ser de tamanhos diferentes. Neste equilíbrio eletrostático, existem algumas considerações a serem feitas. Quais são elas? Que a tensão final é igual, é constante nos corpos. Então, depois que você coloca os corpos em contato, a voltagem, a DDP antes em cada um, o potencial, podia ser diferente, mas depois é o mesmo. E que a carga final é igual à carga inicial. A somatória, vou colocar aqui, a somatória das cargas iniciais é igual à somatória das cargas finais. Pensando, aí lógico que estou falando de somatória para o sistema. Foi isso que a gente viu semana passada. Tá nas aulas ali. Faltou, tinha uma partinhazinha lá da apostila que ele perguntava algumas coisas que a gente não tinha visto. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vou deixar aqui. Que são os capacitores no circuito. Quando a gente coloca um capacitor no circuito, esse capacitor, não obrigatoriamente, porque existem vários tipos de capacitor, tem o cerâmico, tem o cilindro, tem um monte de coisa. Tem o placa plana. O que a gente não vai usar é o esférico. Tá? Ninguém coloca hoje capacitores esféricos num sistema, num circuito. Então, quando eu estou falando de circuito, tá? Em um circuito, é deste capacitor aqui que eu estou falando, do de placa plana. Opa! E o que nós precisamos, vocês na verdade, né? Precisam ter em mente. O que valia para os resistores continua valendo aqui. Quais eram as propriedades dos circuitos elétricos? Que a tensão em paralelo é a mesma, né? Quando você tem ramos em paralelo. Então, se eu tenho aqui em paralelo, em paralelo, a tensão é constante. A voltagem em cada ramo é constante. Em série, vamos pegar a mesma cor? Aqui. Em série, no caso do resistor, a corrente era constante. Só que o capacitor de placa plana tem uma separação. Então, por dentro dele, não passa corrente elétrica. Passam outras coisas ali, tem outras propriedades físicas ali no meio. Mas corrente elétrica não passa. Então, não faz sentido falar que a corrente em série é constante. O que é constante em série vai ser, ou será, né? A carga. Professor, como que eu vou lembrar disso? Só lembrar que corrente elétrica é composta de carga elétrica. Então, as propriedades continuam sendo as mesmas.
Tá? Na segunda aula hoje, provavelmente a gente vai falar da associação já de capacitores. Por enquanto eu não vou associar ainda, só vou lembrar dessas características do circuito que a gente vai usar aqui. E aí o que acontece quando você coloca um capacitor no circuito? Você tem duas possibilidades. Na primeira possibilidade, eu tenho um circuito assim, ó. Aqui. Aqui. Tá meio torto, hein? Bem torto, mas tá bom. Ó. Esse do lado esquerdo é um capacitor. Professor, como que eu sei que é um capacitor? Porque as placas são paralelas e são iguais. Do lado direito eu tenho uma fonte de tensão. Um gerador, uma bateria, o que você quiser. Bom, a fonte de tensão tem carga positiva no polo maior e carga negativa no polo menor. O que vai acontecer aqui? Esse polo positivo vai atrair cargas negativas dessa placa e essa placa vai ficar carregada positivamente. Esse polo negativo ligado aqui, tá? Como aqui tem excesso de cargas negativas, essas cargas negativas vêm para cá. Então, enquanto o capacitor está sendo carregado, enquanto ele está carregando, acumulando carga, você tem corrente no circuito, mesmo ele sendo um espaço aberto. Você tem carga se movimentando nos fios ali de cima e no fio de baixo, no fio de cima e no fio de baixo. Quando ele fica carregado, a corrente passa a ser zero. Isso acontece muito rápido, ele carrega e descarrega muito rapidamente. Então, durante a carga, há corrente elétrica. Tá? E depois da carga, o que acontece? Depois, a tensão desse capacitor, a voltagem dele, é a mesma da bateria. Tá, professor? Mas ele está em série com a bateria. Mas aqui, como só tem ele vai ficar carregado, você vai ter uma diferença de potencial nas placas, tem que ser igual ao da bateria. Porque se houver diferença de potencial, né, entre a bateria e o capacitor, você vai ter corrente ainda para carregamento. Quando o potencial iguala, você para de carregar ele. Então, depois da carga, a nossa informação aqui é que o potencial do capacitor é igual ao potencial, vou colocar de B de bateria. Essa é uma situação, tá? A mesma situação vai acontecer se você colocar um objeto, um outro ramo aqui nesse circuito, por exemplo, vou colocar um ramo de outra cor aqui. Se eu colocar aqui mais um ramo com um resistor R, que aí são os circuitos RC, resistor capacitor, o que acontece? Enquanto o capacitor não está carregado, ele está em paralelo com o resistor, então a tensão é a mesma, que é a da bateria. Ele vai carregando, vai ter uma corrente aqui nesse fio, que a gente vai desconsiderar, vocês não vão analisar esse momento. E a partir do momento que ele está carregado, ele fica com a mesma tensão da bateria. E aí aqui nesse ramo amarelo cessa a corrente. Só que a bateria ligada no resistor continua correndo aqui normal. Então você vai continuar tendo uma corrente nesse pedaço de fio aqui, ó. Então o circuito funciona normalmente. Tá? E normalmente na prática é assim que o capacitor é ligado. Porque se a bateria dá uma avacalhada, se ela dá uma queda de tensão, o capacitor que está carregado despeja a corrente rápido nesse circuito e acaba compensando essa variação da bateria. Então normalmente é assim que os capacitores funcionam. Tá? Tem outros dispositivos eletrônicos que fazem o serviço contrário, que é para reduzir a carga, para reduzir a queda de carga. O capacitor carrega e descarrega muito rápido. Tem uns que demoram para carregar e demoram para descarregar, que são aqueles que quando você desliga a TV, liga o computador, você percebe que tem um tempo, um pequeno, alguns décimos de segundo, e o computador já está com corrente por dentro dele, mas nada está ligado ainda. Nem uma luz interna, nem a TV, ela dá umas piscadinhas, isso aí é o indutor. Porque se a corrente começar a passar do nada, ou parar de passar do nada, você pode estragar algum componente. Tá? Então essa aqui é uma das situações. A segunda situação que pode acontecer é quando você tem um circuito elétrico. De novo aqui, vou fazer agora a bateria desse lado.
o capacitor aqui do outro. Nossa, ficou bem torto, hein? Deixa eu fazer o seguinte, eu apagar esse aqui. Fazer na mão mesmo. E você tem um resistor. Então você tem a fonte de tensão, o capacitor e o resistor. Eles estão em série. Tá? Quando eu falar de associação de capacitores na próxima aula, eu vou associar só capacitores. Aqui eu estou fazendo uma mistura, né, os circuitos RC. Nessa situação, o que vai acontecer? De novo, aqui é positivo, aqui é negativo. Durante a carga deste capacitor, esse capacitor vai ficar com essa placa positiva, essa placa negativa. A diferença desse caso para o primeiro aqui sem a resistência é que durante esse movimento de carga do capacitor, o resistor está dissipando parte da energia. Então vai demorar um pouco mais para carregar esse capacitor. Mas ele ficará carregado. Ele vai carregar e a partir do momento que ele recarregar, os pontos que eu citei aqui embaixo continuam valendo. Durante essa carga existe uma corrente, tá? E depois que a carga acontece, o potencial da bateria é igual ao do capacitor. E você vai cessar a corrente aqui novamente. Porque se você tem o capacitor já carregado, tá? Tem um espaço, um vazio entre as placas, ou que seja um dielétrico com isolante, você não vai ter movimento de carga. Então a corrente não vai conseguir pular de uma placa para outra. Se pular, o capacitor não está funcionando. Para ir para o resistor. Então, em ambos os casos, o capacitor vai assumir a tensão da fonte. Tá? Só que no caso de baixo, com aquele resistorzinho meio verde, ali meio da cor ciano, você ainda vai ter corrente no circuito na malha direita, ali do meio para a direita. E no caso de cima vai cessar totalmente. Mas no capacitor não haverá corrente depois que ele estiver carregado. Tá bom? Tranquilo, gente? Alguém quer perguntar uma coisinha? Sossegado. Todo mundo de boa. Eu perguntei lá sobre o rolê do ano que vem, vocês me perguntaram semana passada, não sei se já informaram para vocês. Eu sei que tá marcado para vocês do terceiro, acho que do médio em geral. Depois da primeira semana, a revisão PAS, o EN, o EL, o Diaba 4, Enem. Então eu acho que ano que vem vai funcionar igual eu imaginava semana passada, mas como revisão. Eu vou fazer o meu cronograma aqui, vou organizar o Matheus pra gente terminar o conteúdo desse ano, tá? Então fica meio que já matamos o ano aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias aí, mas vamos ver. Quero um tempinho para copiar, para tirar um print ou já posso para os exercícios? Enquanto vocês me respondem, eu vou descobrir que página que tá os exercícios, que eu já apaguei e fechei a apostila aqui de novo para variar. Então, downloads. Apostila 3. Apostila 3 não, terceirão. Ó. Nós vamos... Cadê, meu Deus? Lá para a página 55. A página 55 da apostila 4. Então vamos lá. Vou passar aqui, gente, vai voltar, vocês me avisem, viu? Mentira, não é esse exercício aqui não. Nem esse aqui é o que sobrou da aula passada, a gente faz depois. O exercício 1 da Estadual do Ceará. Considere considere um circuito elétrico constituído por uma bateria, um interruptor e um capacitor, ligados em série. Então, o circuito que eu tenho é esse aqui. Eu tenho uma chave S, que liga e desliga. Eu tenho uma fonte. E eu tenho um capacitor. Após um longo tempo, depois de fechar o interruptor S. Bom, depois que eu fecho o interruptor S, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Você, depois de um longo tempo, ele vai estar carregado, então a corrente será zero. E a tensão do capacitor será igual à tensão da bateria. Tá? Vou de baixo para frente, vamos ver o que acontece. De baixo para cima. A soma das cargas na placa do capacitor, bem como a DDP entre elas, é zero. O que acontece? Aqui nós temos um positivo, negativo e negativo. A quantidade de carga numa placa do capacitor é igual à quantidade de carga na outra, só muda o sinal. Então, se você somar, por exemplo, mais que
com mais menos Q vai dar 0. A carga total do capacitor será 0. Só que a tensão não, porque ele está carregado. Então existe uma diferença de potencial. Então essa aqui cai fora. A diferença de potencial entre as placas do capacitor é sempre decrescente. Conforme você carrega, mais carga aparece e maior a tensão, maior a diferença de potencial. Então não é, decrescente, é crescente. Quanto mais carrega, mais potencial tem. A diferença de potencial no capacitor é 0, é o mesmo problema da última, né? A corrente elétrica fluindo para o capacitor é sempre crescente. Na verdade é decrescente. Você liga o sistema e a corrente é alta. Alta sim, tem um valor. E aí conforme ele vai carregando, você vai diminuindo a diferença de potencial entre capacitor e bateria. E aí a corrente vai diminuindo até que ela zera. E aí a alternativa correta, que é a alternativa A. A soma das cargas das placas do capacitor é 0. Eu fiz de baixo para cima para dar um pouquinho de graça, né? Porque... Ok? Vou para o próximo. O capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, foi conectado a um gerador que lhe forneceu uma carga elétrica Q. Sendo a capacitância 2 microfarad e a tensão 200 volts, né, 2 vezes 10 ao quadrado, determine a carga e a energia armazenada no capacitor. Então vamos começar com a carga, que é o mais fácil, né? A carga do capacitor é QQ. A carga eu quero. A capacitância é esse valor aqui, 2 vezes 10 a menos 6. E a diferença de potencial vezes 2 vezes 10 ao quadrado. Vou deixar a notação mesmo, né? 4, 10 a menos 4 coulombs. Então a gente vê nas alternativas, já corta aqui que não pode ser, essa aqui já não pode ser, e essa aqui não pode ser. Tá? E aí como que eu vou calcular a energia no capacitor? Gente, a energia no capacitor tem uma fórmula que deve estar na apostila de vocês. Eu vou até olhar aqui, porque até hoje eu não lembro dessa fórmula. Cadê? Ah, não, ele coloca do jeito que eu uso também. Ele coloca lá Q vezes U dividido por 2. Só que eu odeio essa fórmula, porque não é ruim de lembrar. Tá? Qual que é a fórmula que eu gosto de usar para energia armazenada no capacitor? Eu gosto de usar essa aqui, ó. Energia, que é a equivalente, né? É Q quadrado dividido por 2. Por quê? Por que eu prefiro essa? Porque esse termo aqui já está aqui, ó. Só precisa lembrar do quadrado. E lembrar de bobeira, de Q quadrado, é mais fácil lembrar, né? E segundo, essa fórmula de energia tem o mesmo formato da cinética, mv quadrado dividido por 2. Mesmo formato da energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2. Então, mantém meio que ali, sabe? Meio naquele mesmo formato. Então, eu prefiro usar essa equação em relação a que está na apostila. Ele coloca todas as possibilidades. Ele fica substituindo o C ali pela equação de cima, substitui o U. Então, ele acha 3 possibilidades, mas só essa aqui já está bom. Então vamos calcular a energia. Ó, eu já tenho esse termo pronto. Vamos fazer passo a passo. Eu vou inventar moda aqui, mas vamos fazer passo a passo. O U é 2 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Vamos dar aquela simplificada marota. Corta esse 2, corta esse 2. 10 a menos 6, que multiplica 2 ao quadrado é 4. 10 a 2 ao quadrado é 10 a quarta. Então a energia é 4 vezes 10, menos 6 com 4, menos 2 joules. Então a resposta correta é a alternativa E. Ok? Entre circuitos RC e associação de capacitores, a briga é boa, para o que mais aparece. Se você for pegar um vestibular mais voltado para a faculdade, que é mais voltada para engenharia, para exatas, o circuito RC aparece bastante em Malha, em Kirchhoff. Agora, se não for um vestibular mais comunzão, a associação de capacitor é mais comum. Tá? Tem um exercício clássico, eu não sei se tem aqui, do peixe, tá? da enguia, acho que é, né? Que dá choque, sei lá. Onde esses peixes que dá choque aí? Que aí ele coloca cada célula como sendo um capacitor, uma pequena bateria, então é meio que comum aparecer aí. Pelo menos era, né? A gente vai ver o que vai acontecer nesses próximos tempos. INSPER, VUNESP,
a questão 3. No circuito ideal, esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão contínua, uma voltagem, peraí que apareceu ruim aqui, de 200 volts. Ah, deixa eu fazer aqui já antes que eu esqueça, gente, porque depois fica aquela correria no final. Pode colocar o nome da chamadinha aí. As resistências dos resistores são 1 e 3 é de 20 ohms. E a resistência 2 é de 60 ohms. E a capacitância do capacitor é igual a 2 vezes 10 a menos 6 farad. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor será D. Então, como que eu vou descobrir isso aqui? Para que lado que eu vou aqui para resolver esse sistema? Quando o capacitor está em paralelo, eu falei que a tensão é a mesma. Tá? Agora nós temos o seguinte, nós temos um circuito em paralelo com outro. Olha só. Eu tenho este circuito aqui de baixo. E eu tenho este circuito aqui, ó. Esse ramo de cima que está em paralelo. Eu vou, por enquanto, desconsiderar a existência do capacitor. Né? Porque o que acontece? Eu quero descobrir como que ele vai funcionar aqui. Como que esse sistema vai funcionar. Tá? Enquanto ele está carregando, funciona desta maneira. Então, enquanto ele estiver carregando, eu vou ter uma corrente passando aqui por esse ramo e uma corrente passando pelo ramo de cima, certo? A partir do momento que ele carregou, que ele acumulou carga, esse fio aqui deixa de existir. Vou fazer um risco só, vou fazer bem fraquinho. Tá? Esse fio aqui deixa de existir. O capacitor carregou, então ele está de boa, ele não vai mais influenciar no sistema. Ele fica ali em stand-by. Só que aí você fala, professor, então a tensão dele é igual a tensão da bateria. Não nesse caso, porque ele não está em paralelo com a bateria. Ele está em paralelo com o resistor de cima. Ele está paralelo com esse resistor. Então, ó, você tem este circuito por fora, grandão, que é o que a gente vai analisar, né? Esse circuito. E aí, o capacitor está em paralelo com esse resistor. Eu poderia ter ligado ele assim, ó. Daria na mesma. Ligado só em volta daquele resistor. Seria equivalente. Então, eu preciso descobrir a tensão neste resistor para saber a tensão no capacitor. Porque o capacitor está em paralelo com aquele resistor. Como que eu faço isso? Todos os resistores estão em série. Esquece o capacitor por enquanto. Todos estão em série. Então, a resistência total é a soma das resistências, que é 20 com 60 com 20. Olha só, deu 100. Que beleza. Tá? 100. A tensão do circuito é 200 volts. Então, a corrente, primeira lei de Ohm, a tensão é 200, a resistência é 100, a corrente eu quero, a corrente é 2 amperes. A corrente sendo 2 amperes é a corrente que passa por todos os resistores, inclusive por esse aqui. Então, agora eu vou analisar só o resistor 2. Vou fazer aqui, ó, R2. R2, U igual a R vezes... Oxi! U igual a R vezes I. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu perguntei, falei da chamada, ninguém respondeu a chamada, mas vocês respondem na loucura? Ah, acho que agora foi. Não, pode responder depois da chamada, que eu só fiquei preocupado. Que ninguém falou nada. Tá feliz, né, jovem? Que teu time tá sapecando todo mundo aí? Eu vou falar pra você que eu também fiquei feliz, viu, com o resultado. Né? Então, qual que é a tensão no resistor 2? Não sabemos. A resistência do resistor 2 está aqui, é 60. E a corrente que passa por ele é de 2 amperes. Então, 120 volts. Agora complicou, Jorge. A máquina tá engasgando ainda. Mas o Flamengo embalou mesmo. Infelizmente. Mas calma, jovem. A gente vai começar a colocar o Trellis para jogar e você vai ver o que vai acontecer. Aí eu quero ver. Com o Trellis no ataque. Meu Deus. Aí, ó. Professor, acabou o exercício? Não, porque ele não perguntou a tensão, né? Ele perguntou a carga acumulada.
Então, só para aproveitar o mesmo espaço, eu vou dar aquela apagadinha marocha aqui. São as informações. A tensão do resistor 2 é a tensão do capacitor. Então, Q. A carga acumulada eu quero. A capacitância está no enunciado. 2,10 a menos 6 e a tensão é 120. Então, a carga acumulada é 240, 10 a menos 6. A carga acumulada é 2,4. Voltei duas casas, somo 2 aqui. Menos 4 coulombs. 2,4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Essa é a carga acumulada. Então, tem que ficar esperto com o circuito. Lembrando que depois que o capacitor carrega, se ele está em série no fio, se ele estivesse logo depois da bateria ali ligado no fio depois da bateria, o circuito desligaria, porque não teria como a corrente passar pela bateria. Como ele está em paralelo com um resistor, o resto continua funcionando. Se você encontrar um caminho no circuito em que não tem capacitor, a corrente vai por ali, tá? Agora, se você encontrar todos os caminhos tiver um capacitor no meio, não tem mais corrente no circuito. Certo? Ó, aqui me deu o aviso do tempo, mas eu vou fazer só mais um exercício dessa aula que estava faltando, né? Então eu vou fazer ele também. Deixa eu só ver como que é o exercício, se é do mesmo tipo, peraí. É do mesmo tipo. Como que é? Posso passar? Tá sossegado? Querem tirar um print? Querem copiar? Como tá a vida aí? Vou passar aqui, hein? Qualquer coisa, vocês esperam pra eu voltar. 4. SPSEX 2018. Um capacitor de capacitância 2 vezes 10 a menos 6. Ixi, começou a travar aqui. Está completamente carregado e possui uma diferença de potencial de 3 volts. Em seguida, esse capacitor é ligado a um resistor ôhmico por meio de fios condutores ideais, conforme representado na figura abaixo. Tá? E é descarregado totalmente através do resistor. Nessa situação, a energia elétrica total transformada em calor pelo resistor é... Aí você fala, professor, para calcular a energia, precisa da potência, precisa do tempo. Aí ferrou, não rola. Aí é só você lembrar da conservação de energia. A energia que veio do capacitor teve que ir para o resistor. Calcular a energia do resistor não rola, mas calcular do capacitor rola. Então a energia é Q² sobre 2. Cadê, meu Deus? A energia é a capacitância, 2,10 a menos 6. A tensão, que é 3 ao quadrado, dividido por 2. Bonzinho vestibular, hein? 3 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 6 joules. Cadê? Aqui. Alternativa C. 9 vezes 10 a menos 6. Certo? Então, gente, ó, para essa aula era isso. Porque agora eu vou tratar de associação de capacitores, mas a gente faz na outra aula, tá? Automaticamente a gente vai lembrar dos resistores. Eu vou até fazer uma comparaçãozinha. E aí são exercícios de associação e vocês vão se ver livre, pelo menos assim, por enquanto, né? Até a gente fazer revisões, tudo, da parte de eletromagnetismo. Vamos parar de pensar um pouco de corrente, porque esse é um problema da frente 3, ele é muito repetitiva. Né? Então vocês estão vendo, acho que desde o começo do ano, a gente começou com carga elétrica tá até agora, a gente está em quase novembro. Falta 10 dias para novembro, a gente está falando do mesmo assunto ainda. De uma maneira ou outra, a gente está falando do mesmo assunto. Então a gente vai dar uma e vamos para a parte de hidrostática, mas aí é semana que vem. Fechou? Jovens, quem já copiou hoje, quem entendeu, até daqui a pouco. Vamos lá tomar um cafezinho, comer um pão com manteiga, apesar que você acabou de almoçar, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa ou não respondeu a chamada, gente, eu vou ficar mais um pouquinho aberto aqui. Beleza? Até, jovens. E ânimo, gente, tá acabando o ano. Na fé, gente, na fé. Tá acabando o ano. Até mais. Nossa, café gelado. Ah, é verdade, Maurício. Você tinha me perguntado. Eu vou te responder, tá? No privado. Aquele dia eu tava fazendo alguma coisa. Eu já te falei, quando eu demorar pra responder, você me pergunta de novo. Você manda depois, porque eu esqueço. Eu falo, peraí, gente. Aí depois eu... Tá, eu te mando lá. Pode ser?